Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos e as minhas irmãs, nessa manhã mais do que perfeita. Que assim permitiu o Senhor nosso Deus estarmos de pé, contemplando os seus cuidados, contemplando, né, o caminhar, o nosso falar. Que nessa manhã, independente da precisão de cada um, independente da luta, da batalha, independente da dificuldade, independente do deserto que você está passando, que nós venhamos agradecer a Deus por mais um dia, porque as suas ricas e infinitas misericórdias foram concedidas para mim e para você. Se você está enxergando, falando, ouvindo, caminhando, por mais normal que pareça, Deus concedeu um milagre que é o dom da vida. E nessa manhã que nós olhamos para o céu, declaramos a nossa dependência e agradecemos por esse Deus fiel e perfeito. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero deixar aqui um versículo bíblico, na nossa Bíblia Sagrada, um manual de instrução, de sobrevivência, de luta, de guerra, para a nossa vida, que é a palavra de Deus, que vai se encontrar hoje no livro do nosso irmão Isaías 65:24, um contexto muito lindo, né? O profeta Isaías vai estar ali, inspirado pelo Espírito Santo, né, nos ensinando aqueles que buscam o Senhor, aqueles que adoram o Senhor e aqueles que fazem o contrário, né? Porque o Senhor nosso Deus ama aquele que ama a sua palavra, aquele que obedece. E aquele que obedece vai viver o sobrenatural, o impossível, vai viver as bênçãos que o Senhor tem para a vida de cada um. Mas leia o contexto que eu e você viemos meditar, crescer na graça e na sabedoria, através da palavra de Deus. E veja o que a palavra de Deus vai dizer nessa manhã. E será que antes que clamam, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Glória a Deus, né? Aqui, a palavra está nos ensinando que aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm um relacionamento, antes que você clamar, antes de você orar, o Senhor nosso Deus, Ele está ouvindo. E antes de eu e você falar, pedir algo, o Senhor nosso Deus, Ele já está ali, com os ouvidos atentos, a sua petição, a sua oração. Por isso que nesse contexto vai estar bem explicado aqueles que buscam a Deus, aqueles que servem, aqueles que lutam para fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, vai ter um bom relacionamento, vai ter resposta. A oração vai chegar aos céus. E tem aqueles que adoram os outros deuses, aqueles que vivem que nem como quer, de qualquer maneira, estão que nem folha seca e não sabem para onde vai ou o que quer. E claro que Deus ouve, mas como é que Deus vai responder alguém que não quer compromisso, alguém que não quer ali cumprir as leis, os mandamentos, os princípios? Como é que Deus vai ouvir o desobediente, o que adora outros deuses, o que vive numa vida de pecado? Deus ama eu e você, meu irmão, ama o pecador. Deus não tem prazer, para que nenhum filho se perca, mas a maneira de viver, a maneira de se comportar, vai decidir para onde estamos indo e o que queremos na nossa vida. Existem dois caminhos, o céu e o inferno, né? E somos salvos pela graça. E a maneira de viver pode nos tirar esse direito, pode nos direcionar para outro caminho, para o inferno, meu irmão. Então, seja um homem ou mulher que reconheça os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, e através da palavra de Deus e através de obediência, como está escrito nesse versículo, no contexto todo, você vai ver o sobrenatural, o invisível, o extraordinário da parte de Deus, E quando você clamar aos céus, Ele vai ouvir. E antes que você falar, o Senhor nosso Deus já sabe o meu e o seu pensamento, a nossa vontade, a nossa necessidade. Ele já está vendo a sua luta, a sua guerra, a sua batalha. E claro que o homem ou a mulher posicionado em Cristo não tem batalha que não termine,
não tem guerra que não acabe, não tem enfermidade que não seja curada, né? Não tem justiça que não seja feita para aqueles que se posicionar em Cristo Jesus, porque nós servimos o Deus do impossível, o médico dos médicos, o juiz do juiz, o general que nunca perdeu uma batalha. A graça de servir a Deus é essa, é confiar, é esperar que Ele vai fazer na hora dele, do jeito dele. Ele vai ouvir, né, antes que você pedir, e Ele vai, né, estar ali ajudando antes de você falar, antes de o nosso cérebro ali, né, manifestar aos céus. O Senhor nosso Deus já está ouvindo aquele que está posicionado em Cristo Jesus, e com certeza vai agir ao nosso favor, para que o nome dele seja glorificado, como assim foi com o povo de Israel, como é nesse contexto, né? Aqueles que estão posicionados em Cristo vai viver o melhor dessa terra, desse tempo, né? E vai vencer todas as batalhas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Claro que através de oração, através de obediência, através de ser um homem ou mulher posicionado em Cristo Jesus, e assim ser mais do que vencedor, ser convicto em tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão, hoje e sempre. Amém.